Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Ouve Falar. Antes da gente começar, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para todos os vídeos que a gente for lançando aqui, beleza? Hoje eu vou responder a pergunta da Yasmin Carvalho. Ela mandou para mim: Rafael, fala um pouquinho mais sobre como funciona o borderline e o que é isso. Roda a vinheta. Bom, Yasmin, é o seguinte, primeiro a gente tem que entender de onde vem essa expressão borderline, tá? Borderline, surge essa nomenclatura, essa definição de nome, porque não se sabia onde colocar a pessoa que estava sobre essa síndrome ou essa patologia. Por exemplo, ela não era nem um psicótico, nem um neurótico, então a gente não sabia onde colocar. Então traz essa ideia que ela está à margem, ela está ali na bordinha. É uma linha muito tênue que separa ela de uma psicose ou de uma neurose. Então por isso o nome border. Como que funciona esse borderline? O borderline, ele principalmente vai estar identificado com uma oscilação muito grande de humor durante o dia dele. Não chega a ser como se fosse um bipolar, né? Aquela extremidade de estar bem para a extremidade de estar mal. Não é na mesma função, não é com a mesma violência, não acontece com a da mesma maneira. Porém, o borderline ele tem uma necessidade muito grande de ser amado, ele tem uma necessidade muito grande de proteger quem ele ama também e se identificar no outro. Então por que acontece essa explosão de emoção dentro do border? O border normalmente ele adota outra pessoa para completar uma parte dele que ele percebe que não tem. Vamos usar aqui um exemplo bem superficial. Imagine que você se conhece, você vê a sua imagem, todo dia você está olhando lá no espelho, você arruma seu cabelo, você arruma sua roupa e tal. Um dia você acorda e está faltando metade de você. Então você só consegue ver metade da sua pessoa. É metade do seu rosto, metade do seu corpo, metade da sua imagem. Você está sempre repartido. Quando o border ele encontra alguém, essa pessoa meio que completa essa parte faltante. Por isso que quando surge uma possibilidade dessa parte faltante deixar de existir, ele se torna tão agressivo e tão violento. Por isso, é como se estivessem tirando essa parte dele. Por isso eles ficam tão violentos ao menor sinal de rejeição. Exatamente, esse é o calcanhar de Aquiles de um borderline. Ele vai se sentir rejeitado e quando ele sente essa rejeição muito agressivamente dentro dele, ele tende a ter esses picos de violência, de depressão, de chorar muito, de gritar muito e de viver uma dor desesperadora quando o outro deixa de existir. E principalmente, por que isso dói? Porque lembra, quando o outro deixa de existir, ele mesmo deixa de existir. Outra faculdade muito bacana dentro desse cara, desse borderline, é a ideia de desconstruir realidades. Então ele é muito fantasioso, ele é muito lúdico. Como que funciona essa fantasia do borderline? O borderline, ele vê uma ideia, por exemplo, chegou uma mensagem, ele está ali num grupo de amigos e tal, e não sei o que. E aí chegou uma mensagem para o amigo dele. Esse amigo abriu a mensagem, ficou chateado porque era uma notícia ruim. E aí esse amigo começa a ter uma queda de energia, já não fala tanto, não brinca tanto. Naturalmente o borderline vai achar que aquilo ali é por causa dele. E quando ele sente essa rejeição, quando ele sente que ele está trazendo esse mal-estar, ele tende a entrar num quadro depressivo ou num quadro de violência muito grande. Por quê? Porque aquelas pessoas já não gostam dele, ele já não pertence àquele grupo, ele tem essa capacidade de achar que tudo tende a ser referente a ele. E ele cria uma violência tão grande que ele pode desconstruir relações e situações. E aí você me pergunta, mas Rafa, por que esse cara sempre tende a desconstruir o cenário? Porque o borderline, ele tem a habilidade de
sempre diminuir as qualidades dele. Ou essa autoavaliação dele, a gente pode dizer que ela é prejudicada. Por quê? O borderline, ele sempre olha para o outro e enaltece as qualidades dele. E normalmente pessoas borderline têm muitas qualidades, mas muitas qualidades mesmo. O problema é que ele não olha para elas. Então vê, se um border, por exemplo, tá? Eu sempre uso exemplos aqui, pessoal, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para ficar fácil de você perceber se você conhece alguém assim ou se você percebe assim, mas eu sempre lembro que é importante um processo terapêutico. Para você diagnosticar doenças patológicas, a importância de uma psiquiatria também é muito bacana, vai te ajudar a identificar e principalmente quebrar todos os preconceitos e mitos que existam em volta de qualquer diagnóstico ou qualquer sintoma que você possa estar passando. Mas beleza, vamos voltar aqui para a gente não fugir. Quando o border ele olha a qualidade de uma pessoa, normalmente ele bota lá nas alturas. Quando ele olha dele, vamos supor aqui que ele fez lá 400 bolos e todo mundo sempre amou, sempre adorou, sempre foi muito elogiado, mas aí um dia ele fez um bolo e esse bolo foi criticado. Ou não ficou tão fofinho como o outro, não ficou tão docinho. O que acontece? Ele nunca mais na vida dele vai fazer um bolo. Por quê? Porque ele não sabe fazer bolo, porque ele só faz bolo porcaria, e ele começa a enaltecer todas as fragilidades dele. E as suas qualidades ficam em segundo plano. Com a outra pessoa, todas as qualidades estão no auge e ele não enxerga nenhum déficit, nenhum defeito, nenhuma falha do outro. O outro é sempre perfeito. Então, nessa comparação de imagem, ele sempre está perdendo. Por isso que ele sempre está se sentindo menor, se sentindo rejeitado, se sentindo incapaz, ele não consegue manter nenhuma relação, ele não é bom em nada, ele tem picos de emoções, então esses picos de emoções ele pode se tornar violento, né? Ele pode quebrar, ele pode destruir, porém o borderline pouquíssimas vezes vai gerar violência para o outro. Não quer dizer que ele nunca vai fazer, mas é muito difícil. Por quê? Porque o outro é o seu objeto de amor. O outro é o que completa a imagem dele. Por isso que, quando o outro deixa de existir, ele começa a entrar em conflito. Entendeu, Yasmin? Funciona mais ou menos dessa maneira. A pessoa se percebe faltante e o outro completa o que me falta. Por isso que eu sempre tenho uma necessidade de manter o outro satisfeito para que ele não vá embora. Ou eu desvalorizo o outro porque eu coloco nele a minha ideia de incompletude, porém, quando ele vai embora, eu também sofro. Bom, eu vou ficando por aqui. Isso foi para a gente ter uma ideia de como funciona, como que esse cara é, como que ele está trabalhando. Porém, é muito importante a gente saber que todo diagnóstico, toda percepção, todo sintoma que eu possa estar vivendo não necessariamente é uma patologia. Eu preciso de um acompanhamento clínico, eu preciso de um acompanhamento profissional para eu conseguir entender o que acontece comigo. Beleza? Galera, muito obrigado por preferirem estar aqui do que em qualquer outro lugar e semana que vem, tamo junto!